Então, aqui no telão, Ferreira, tivemos aí... O Paysandu permanece, né, Ferreira, na 8ª posição com 22 pontos. Primeiro vamos dizer o seguinte, foram 2 0-0 ontem à noite, né? Isso. 0-0 para Aparecidense e Floresta, 0-0 para Brusque e São Bernardo. Então o Paysandu se mantém na 8ª posição porque o São Bernardo, como empatou, tinha 21, foi a 22 pontos. Claro, encostou ali no Paysandu com a mesma pontuação. O Paysandu leva vantagem nos critérios de desempate, se mantém, portanto, nessa 8ª posição. Vamos dizer que o Paysandu na próxima rodada enfrenta o Altos, que é o lanterna do campeonato, jogo em Teresina. E o Remo desceu da 14ª para a 15ª posição com 17 pontos. Márcio, qualquer resultado do jogo de ontem entre Aparecidense e Floresta tiraria. Por quê? Porque se o Floresta vencesse, passaria do Remo na pontuação. Se a Aparecidense vencesse, passaria do Remo na pontuação. O melhor resultado era um empate e foi o que aconteceu. Porque o Floresta segue abaixo do Remo e a Aparecidense tem a mesma pontuação do Remo, tá? Tem vantagem nos critérios de desempate. Todos os resultados da rodada foram bons para o Remo, os que tinham de concorrentes, que havia interesse do Clube do Remo, inclusive a derrota do Figueirense para o Amazonas em Florianópolis. Você vê que o Figueirense entrou no bolo aqui dos que lutam contra rebaixamento. Se a gente for colocar assim, da Aparecidense para baixo, ali a briga está realmente acirrada, né? Todo mundo querendo escapar desse rebaixamento. Mas, Ferreira, a vitória remista diante do Ipiranga de Erechim trouxe um clima mais leve para o Baenão. O bom resultado tirou a equipe da zona do rebaixamento, tranquilidade importante para encarar as 4 últimas rodadas da primeira fase da Série C. Na reapresentação do Clube do Remo, não faltaram sorrisos. É que o time acabou com o jejum de vitórias. Depois de ficar 5 jogos sem vencer, o Leão derrotou o Ipiranga por 2-1 no Mangueirão. É a segunda vitória em casa desde que a Série C começou. Não foi do jeito que a gente queria, com um bom jogo, mas foi na luta, né, na garra, a gente conseguiu ganhar o jogo, então isso foi o mais importante. Na entrevista após-jogo, o treinador Ricardo Catalá também disse que não foi a melhor performance do time, apesar do resultado. E destacou o trabalho realizado desde que chegou. A gente tem 17 pontos, correto? 17 pontos sob o meu comando, 11 jogos. Se você dividir 17 por 11, vai dar ali 1,50 e pouco. Se você fizer vezes 19, vai dar os 29, quase 30, que 29 é a pontuação de corte para a classificação, né? Então, os pontos entregados até agora sob o meu comando são pontuação de G8. É pontuação de G8. Fora isso, a performance é melhor do que uma pontuação de G8, porque a gente tem criado muito, na maior parte dos jogos. O que estava faltando é esse ponto de competência, né? De botar para dentro. A vitória sobre o Ipiranga trouxe momentos de tranquilidade aqui para o Baenão. Fora da zona de rebaixamento, os azulinos estão mais confiantes para os próximos desafios. Com certeza mais leve, né? Eu acho que era um resultado que a gente estava procurando, a equipe estava buscando, né, essa vitória dentro de casa, até porque nós tivemos só uma vitória dentro de casa, então essa foi a segunda vitória, então foi muito importante para a gente nessa fase que a gente estava sem vencer, então foi importante para poder ficar mais leve durante a semana. Para o volante, essa é a chance de chamar o fenômeno azul para mais perto, principalmente depois que parte da torcida azulina protestou no treino aberto da última sexta-feira. Nós sabemos que nós precisamos cada dia melhorar mais. Lógico que a torcida veio aqui e cobrou, mas mentalmente a gente já mudou essa chave, a gente já sabe o que a gente precisa para poder vencer, né? Não pode faltar entrega, então eu acho que melhorou, lógico, melhorou o clima, não tem como negar, né? Uma vitória traz isso, traz mais tranquilidade, mas nós sabemos que a responsabilidade ela sempre está ainda em pauta. Bom, Marcelo, o Ricardo Catalá chamou atenção para um fato que a gente tem que considerar. O Remo tem 17 pontos e conquistou esses 17 pontos nos 11 jogos sob comando dele. O Remo patinou, batalhou para sair da zona do rebaixamento, né, para compensar 4 rodadas sem pontuar na fase do Marcelo Cabo.
mas a projeção estatística lá do Catalá não está muito ajustada, não. Quando ele falou que poderia estar em 29 pontos pela média de aproveitamento dele. A média de aproveitamento do Ricardo Catalá no comando do Remo equivaleria para uma pontuação máxima a 23 pontos, e não 29, como ele falou. Mas com 23 pontos, o Remo estaria, sim, no G8. Portanto, é fato que o aproveitamento do Remo sob o comando do Catalá é campanha de G8, isso é fato. O problema é ter ficado 4 rodadas sem pontuar. Um outro aspecto, por ter ficado 4 rodadas sem pontuar, o Remo entrou num transtorno emocional que atrapalhou muito a trajetória já sob o comando do Ricardo Catalá. O fato é que o Remo, com 17 pontos, a esta altura faltando 4 rodadas, ainda corre risco de rebaixamento, mas melhorou muito em vários aspectos, né, dessas projeções estatísticas, mas principalmente o aspecto emocional. Nós vimos no começo da reportagem, né, jogadores sorridentes, um ambiente leve, e no jogo contra o Ipiranga chamou muito a atenção a comemoração tão efusiva do gol da vitória do Remo. Vou mostrar para vocês o gol, inclusive, chamando a atenção para um aspecto. Foi a partir de uma cobrança de lateral do Evandro, por ser uma jogada ali, um lance de bola parada, para um arremesso lateral, o Remo foi com muita gente para a área, e justamente por ter muitos jogadores aí na área, no meio dessa confusão toda, é que ocorreu a sobra para o Richard Franco fazer o gol. Você vê que havia muitos, mais de meio time do Remo estava dentro da área do Ipiranga. Numa jogada normal, isso não ocorreria. E aí a comemoração, olha como foi tão efusiva essa comemoração, mesmo em tom de desabafo, quanto foi importante. É aquela coisa os jogadores dizem o seguinte: tirei uma geladeira das costas, né? Então cada um tirou uma geladeira das costas, tirou o peso das costas e, enfim, foi uma vitória para o Remo fundamental pelos 3 pontos, mas uma vitória que se tornou ainda mais significativa pelos outros resultados de concorrentes que ajudaram.